está no ar mais um episódio do podcast do Método Stephanie Rich. Eu sou a Stephanie Rich, personal trainer, fisioterapeuta, e hoje eu tô muito feliz. A gente vai falar sobre pele. Pensa que eu adoro isso. Tô aqui com a minha amiga, dermatologista maravilhosa, Beatriz Rodrigues, especialista em tudo que a gente gosta, que é cuidar da saúde da pele. Amiga, nem sei como agradecer que você tá aqui. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, Sté. Sté, para mim é um prazer estar aqui, uma honra estar aqui do seu lado hoje. Para quem não sabe, a Sté é minha personal desde 2015, desde Nossa, que eu cheguei aqui em como Tu. você me aguenta, amiga? Pois é. E hoje já é minha amiga de muito tempo e a gente convive. Eu vou puxar uma sardinha pro seu lado, porque todo mundo fala que a minha pele é muito maravilhosa e, gente, créditos, exercício, tá? E essa doutora querida aqui. Aproveita e já conta um pouquinho pra eles como foi a nossa viagem, que todo mundo falava que eu tava jovem. É verdade isso. Até o comissário de bordo perguntou se você tinha 18 anos, se poderia beber ou não ali naquele voo. Gente, treino é tudo, doutora boa é tudo. Pele saudável. Bom, vamos levar o negócio a sério. Bi, conta a história de amor com a dermatologia. Então, Sté, a minha história começa desde pequena. Eu pensei em medicina influenciada positivamente pelo meu pai. Meu pai é médico, ama o que faz. E desde pequena me levava para o hospital para ver as cirurgias. A gente vivia medicina dentro de casa. Claro que eu fiz a mesma profissão que ele. Sou médica, fiz medicina na PUC de Sorocaba, 6 anos. E quando eu entrei, me apaixonei direto pela dermatologia. Foi amor à primeira vista. Desde os primeiros anos já comecei a fazer as ligas. As ligas são alguns grupos de especialidades que você vai aprofundando um pouco mais o conhecimento. E eu fiz praticamente a faculdade inteira, desde o meu primeiro ano, e já sabia que era aquilo. Quando eu terminei, eu focava muito o que eu queria fazer na Faculdade de Medicina do ABC, que é uma das referências aqui no Brasil. E para entrar lá, eu precisava ter um pré-requisito, que era clínica médica. Então, prestei clínica média, entrei na Santa Casa de São Paulo, fiz, que por um acaso, por coincidência, a mesma faculdade do meu pai, ele fez lá também. Nossa. Medicina e urologia. E quando eu acabei, passei onde eu queria, na Faculdade de Medicina do ABC. Fiz 3 anos e essa clínica que eu precisei fazer antes, que é um pré-requisito, só me ajuda o tempo todo, porque a dermatologia não é só a estética, como todo mundo pensa. Não é só cremes, procedimentos, ela tem as doenças também que estão relacionadas com o corpo todo. Então, a clínica me ajuda, sempre me ajudou e me ajuda até hoje. E eu gosto muito. Mas é apaixonante mesmo. Eu sou apaixonada pela sua área. Acho que... E acho que as nossas áreas se complementam muito, porque não tem como, né? Não tem. Vamos começar falando um pouquinho das mulheres 50 mais? Me conta um pouco a importância desse cuidado, principalmente nesse âmbito estético relacionado ao envelhecimento. Então, Esté, depois dos 50 anos de idade, o processo de envelhecimento ele já está bem adiantado. A pele já vai ficando um pouco mais com aspecto ressecado, às vezes mais afinado, com as rugas um pouco mais visíveis. E esse ressecamento nem sempre é falta de hidratação. Nessa época, a gente, desde os 30 anos de idade, a gente já começa a produzir menos colágeno, elastina. E com 50 anos de idade, esse processo já está mais avançado. Então, o ideal nessa faixa etária é sempre você ter uma boa hidratação de pele, um bom sabonete para fazer uma boa limpeza e, claro, um protetor solar. O protetor solar todo mundo tem que ter o seu, queridinho. Todo mundo precisa, tem que ter o seu preferido ali. O ideal é usar de manhã, na hora do almoço, no meio da tarde, porque é ele que vai prevenir o envelhecimento. Então, não só para as mulheres acima de 50 anos, mas o protetor ele precisa ser iniciado quanto antes. Ele que previne manchas, é ele que desacelera o envelhecimento, é ele que ajuda a prevenir as rugas. Então, eu acho que é isso. Esse é o básico, claro. E aí, o tratamento é individualizado para cada um, né? Cada pele, né? Cada pele de um jeito. A paciente 50 a mais tem uma que tem mais mancha, a outra que tem mais ruga. E a gente individualiza o que ela precisa e... Naquele momento, né? Sim.
Aproveita e fala um pouquinho pra gente os efeitos do exercício. Eu quero que saia da sua boca, porque eu falo isso muito, todo mundo tá cansado de saber. Os efeitos do exercício físico na saúde da pele e como que a gente consegue minimizar isso, esses danos na prática, assim, sabe? Sim. Então, exercício físico, aeróbico, né, seja corrida, natação, dança, bicicleta, cada um tem o seu preferido, mas todos os aeróbicos são super importantes para a saúde, né? Com ele a gente melhora o humor, a gente melhora o condicionamento físico, a gente melhora até as doenças cardíacas, é super importante. Agora, o exercício físico extenuante, ele pode não ser tão bom assim para a pele. Porque a gente, quando faz atividade física, a gente consome, a gente não, né? A musculatura consome muito oxigênio e acaba produzindo radicais livres. Esses radicais livres em excesso é que são maléficos, porque eles acabam acelerando o envelhecimento. Então, o que a gente precisa? É fazer atividade física sempre sob uma supervisão de um profissional. Porque se esse exercício é extenuante, você produz mais radicais livres do que o corpo metaboliza. Porque a gente produz antioxidantes capazes de metabolizar esses radicais livres. Então, o ideal é sempre ter uma supervisão para não produzir tantos radicais livres e para o corpo ser capaz de metabolizar. E sempre tem aquela louca da corrida que gosta de fazer um monte. Então, assim, para aqueles pacientes que gostam demais, pode também acabar suplementando com a dieta. Tem alguns alimentos que têm os antioxidantes, vitaminas A, C, E, e vai ajudar nessa. E outra coisa é que quando você faz atividade física em excesso, você acaba consumindo um pouco dos coxins de gordura. E aí é o que os pacientes reclamam, que acaba desabando o rosto, fica com um pouco mais de flacidez. Isso pode acontecer, claro, também com exercícios muito intensos e extenuantes. Um paciente normal não acontece isso, mas a gente consegue tratar no consultório. A gente estimula colágeno, né? Sim. Eu acho que tem sempre aquele tabu do corrida cai a pele, né? Cai a cara. As mulheres falam assim, né? E assim, as pessoas têm que entender que elas têm que fazer muito, né? E hoje em dia a gente tá vivendo uma coisa contrária. As pessoas ainda não praticam o exercício como deveriam. Então, é muito bom elas ouvirem de você que o extenuante pode levar esse desenrolar, né, todo. Sim, acontece mais com atletas, né? Os pacientes que correm maratona, os atletas que fazem muita atividade física, aeróbica. Não se cuidam junto com isso, né? Sim. E aí, o que acontece é que a gente tem hoje, a dermatologia lança mão de vários procedimentos que a gente consegue recuperar, né? Então, estímulo de colágeno, para o rosto que desabou, a gente faz uma estruturação com preenchimento, para as rugas, botox. Então, assim, tem várias coisas que a gente consegue fazer. E isso já puxa uma linha que é agora as pessoas que não treinam e as pessoas que começaram a treinar como moda e vão treinar maquiadas. Eu adoro uma maquiagem, mas não pra treinar, né? Então, assim, Sté, realmente existe um skincare do treino, né? E ele não é só uma futilidade ou só um tratamento a mais. Ele deve existir. Paciente que tá com maquiagem, o ideal é retirar a maquiagem antes do treino, usar um demaquilante apropriado, fazer a limpeza específica do rosto com sabonetes líquidos ou até com loção de limpeza. A loção de limpeza também é bem legal. Logo após, hidrata a pele, porque a pele, a barreira cutânea precisa estar íntegra para você poder fazer a atividade física. Porque na atividade física, você acaba aumentando a temperatura do corpo e a pele acaba reagindo com suor. O suor é praticamente água, eletrólitos, íons e algumas toxinas. Sim. Então, se você... Tem que sair. Não... Pois é. Elas têm que sair, tá, gente, da pele. Não tem jeito. E aí, se você não tem a pele preparada, você acaba tendo algumas irritações, algumas dermatites, pode piorar uma dermatite seborreica. Então, a pele precisa estar preparada para um treino. E não só antes, a gente precisa preparar antes, durante e após. Então, antes, lavou o rosto, hidratou. Se o exercício físico for ao ar livre, uso de protetor solar, e aí um protetor solar muito resistente à água, porque você vai suar, se o protetor não é específico para esporte, ele vai sair rápido.
Durante o treino, muita água para poder ajudar na hidratação da pele. Se você sua demais, pode limpar um pouco o suor com uma toalha. E se a sua pele é um pouco mais sensível, se está sensibilizada por algum procedimento dermatológico, pode também esborrifar um pouquinho de água termal gelada, que isso ajuda a tirar essa sensibilidade. E pós-exercício, claro, precisa limpar a pele novamente. A pele está cheia de suor, se você deixar o suor ali o tempo todo, vai ter problema. Então, de novo, lavar a pele com sabonete líquido ou loção de limpeza, hidratar novamente para aí recuperar a barreira cutânea e aí, se tiver de dia, claro, o protetor solar. E aí tem alguns cuidados que são individualizados, né? Daí é para cada paciente, mas o básico é esse. E aproveita e já vamos conversar sobre essa coisa de lavar o cabelo. Porque as mulheres estão ativas, treinando, eu acho lindo, maravilhoso, mas não querem lavar o cabelo. Pois é. Querem usar shampoo a seco e secar o cabelo em cima do suor. Pelo amor, me explica isso aí. É assim. Então, pacientes com raiz oleosa, o ideal é que lave todos os dias mesmo. Porque a raiz oleosa, associada com o suor, aumenta a proliferação de fungos, bactérias, e aí começam as doenças dermatológicas ali no local. Então, esses precisam lavar com shampoo apropriado para cabelo oleoso, condicionador, se o fio for mais ressecado, condicionador para os fios, e ok. Às vezes, nessa nossa rotina corrida, não dá tempo, usar um shampoo a seco não é o problema. O problema do shampoo a seco é ficar usando todos os dias. Aí não dá. Mas usar uma vez ou outra, o que ele faz? Ele parece uma esponja. Ele suga o suor e a oleosidade e acaba deixando a raiz com aspecto mais seco. Então, Esté, uma vez ou outra, usar o shampoo a seco, tudo bem. Tudo bem, tem uma consulta, tem que sair correndo. Sim, ou naquele dia com pressa, um dia ou outro, tudo bem usar, não é o pior das situações. Agora, quem tem raiz muito oleosa, o ideal é que lave todos os dias mesmo. E 3, 4 dias sem lavar o cabelo não existe, né? Até para quem tem cabelo seco, 3, 4 dias sem lavar não é muito legal. Porque mesmo que a raiz seja seca, ela vai acumulando resíduos ali. Então, o ideal... Sujeira, né, gente? Sim. Então, o ideal é Eu tenho esse. uma história bem... que aconteceu comigo. Aliás, com 2 alunos que moram em cidades fora do Brasil, que é muito frio. Então, estão acostumados a fazer o exercício de manhã e logo depois já entrar para trabalhar online, em home. E não tomavam banho. E começaram a ter micose. Nas dobras. Nas dobras, na marca do top, da calça. Sim, isso pode acontecer. Quando você fica com as áreas de dobras mais úmidas, elas podem proliferar fungos ali e acabar fazendo a tinea corporis, que a gente fala, que é um tipo de micose causada pelo suor. Até tem paciente que tem também a pitiríase vescola, que é um outro tipo de micose, que é o famoso pano branco, que o pessoal chama, que também é bem relacionado com isso, com excesso de suor. Tá. E aí dá aquelas manchas brancas nas costas. Também, assim, o tratamento é tirar totalmente a umidade, sempre secar. Tem paciente que sua muito, né? Às vezes não só com atividade física, mas sua muito durante o dia. Então troca a roupa, né? Troca a roupa, eu sempre falo, vai no banheiro, se tá num lugar aberto, vai no banheiro, seca um pouquinho e se não der pra trocar a blusa, ok, mas tenta sempre manter seco. Gente, eu sou a favor de vocês fazerem exercício todo dia, mas toma banho depois, por favor. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre flacidez. Flacidez, rugas, manchas na pele. Isso vem junto com o envelhecimento e é um problema, ao seu ver? Então, Esté, essa parte tá muito comentada, a internet só se fala nisso, os blogueiros, todo mundo só é nisso, né? Os influenciadores digitais. Para mim, o mais importante é o bom senso. Hoje, o que está acontecendo muito é o paciente acha que uma harmonização facial é injetar um monte de seringa no rosto. Não é bem assim, né? Eu acho que uma pele saudável, uma pele harmonizada, vamos até usar esse termo que eu até não gosto muito, mas vamos lá. Uma pele harmonizada é uma pele saudável. Sim. Então, você tem manchas, faz um laser, tem rugas, faz uma toxina. Isso,
a pele já vai ficar homogênea, sem as manchas, vai ficar sem as rugas. Isso já é uma pele harmônica, já é uma pele bonita, iluminada. Você não precisa ficar injetando um monte de seringas no rosto para achar que está tudo bem. Sim. O tratamento ali, ele tem que ser bem individualizado, porque tem pacientes que têm muita mancha e quase nada de ruga. Tem pacientes que têm muita ruga, quase nada de mancha. E tem paciente que tem muita flacidez. Então, assim, a gente direciona o tratamento a partir disso. Tá. E sempre com muito bom senso. Hoje, eu tenho visto paciente com muita bochecha, com muito lábio, com rosto masculinizado. Isso é antinatural, isso não é uma beleza, né? Isso não é um embelezamento. Sim. Ele acaba agindo, é um desfavor, Não né? é saudável essa beleza, né? Não, nem um pouco. Eu sou a favor dos procedimentos, claro, eu sou dermatologista, lido com isso no dia a dia, mas eu acho que tem que ter um bom senso e eu acho que o paciente hoje precisa procurar com quem ele vai fazer. Né? Não é simplesmente ver uma promoção de Botox e vai lá. Não, ele precisa saber quem é o profissional, o que ele usa, quais os produtos ele está injetando no seu rosto. Uma vez eu peguei uma paciente no consultório que ela chegou lá e ela tinha feito vários preenchimentos. Ela não sabia o que era, mas ela estava cheia de nódulos no rosto. E aí eu falei para ela, olha, você sabe o que foi? Ela não sabia me dizer o que era. Eu falei, a gente vai ter que fazer um ultrassom, então, que é um exame de imagem, para a gente conseguir definir o que é. E, infelizmente, a profissional, né, se assim a gente pode dizer, tinha injetado silicone nela, em vários lugares. E o silicone, a gente não consegue fazer nada, né? A retirada é cirúrgica, a gente não tem muito o que fazer. Então, assim, dá dó, a paciente não era tão esclarecida, mas a gente vê muito isso hoje. E eu acho que, por isso que eu acho tão interessante. É um culto a uma beleza a todo custo. A qualquer custo, né? É. Então, eu acho assim, o bom senso é o principal e eu acho, sim, que a gente precisa tratar. Então, assim, pacientes com flacidez, faz um estímulo de colágeno, a gente já consegue deixar a pele mais densa, manchas, faz um laser, deixa a pele mais homogênea. Tudo isso, a gente vai trazendo o paciente, diminuindo, né, os efeitos do envelhecimento e ele vai tendo uma autoestima melhor e ele vai ficando melhor, com certeza. E até que ponto a genética influencia na saúde e na qualidade da pele, Bim? Então, a gente já sabe, né? A genética influencia muito, mas também existem os fatores ambientais e comportamentais. Hábitos. E olha que legal, Esté. Teve um estudo que acabou avaliando alguns fatores da pele. Então, avaliou hidratação, avaliou a elasticidade, avaliou oleosidade. E olha só, a hidratação é responsável por 60% da hidratação, quem é responsável é a genética. E 40% os fatores ambientais. Uau! Com elasticidade, é o contrário. 60% fatores ambientais, 40% genética. E uma queixa que é muito comum no consultório, que é a oleosidade, 80% é fator ambiental e comportamental. Então, os pacientes com pele oleosa, a gente consegue melhorar muito só modificando hábito e qualidade. E uma outra coisa que foi visto nesse estudo, o maior vilão da oleosidade na pele é a obesidade. Então, mostrando que a pele não é só a pele, a saúde da pele está relacionada com a saúde do corpo. Então, um paciente com a pele muito oleosa, obeso, perder um pouco de peso já ajuda. Né? Olha que legal. Então, assim, para a gente ver que está tudo relacionado. Você sabe que você está aqui e todos os meus convidados estão aqui sempre porque eu gosto que vocês veem o indivíduo como uma entidade, como uma pessoa que não tá ali por uma coisa específica, né? Então, esse é o meu maior ideal com esse canal, que é fazer com que as pessoas tenham essa conexão, elas consigam, escutando o que a gente conta, fazer uma conexão com a vida dela, com o que ela está conseguindo perceber dela e a gente conseguir colocar em prática
novas coisas, novos hábitos, né? Sim. Então, todo mundo brinca comigo, a gente brincou agora no começo com a minha pele e tal. É claro que eu sou uma pessoa apaixonada por hábitos e rotina e adoro ter uma ordem das coisas. E uma coisa que eu adoro quando eu vou no seu consultório é que você põe a ordem que eu tenho que fazer o meu tratamento, que eu tenho que passar os meus cremes, assim. E pra mim é uma meditação a hora dos meus cremes, assim, eu sou super Caxias. E eu queria que as pessoas entendessem isso, quanto é importante esse beabá, né? Então, se você colocou na sua vida já o exercício, colocou uma alimentação, dorme bem, você cuidar da sua pele vai só trazer benefícios, né? Sim, adiciona muito. A pele precisa ser saudável, né? A pele é a primeira impressão. Onde você vai, as pessoas te olham, a primeira coisa é o rosto, né? Então, tem que ter uma pele apresentável, né? Uma pele bonita. E a gente tem hoje, a dermatologia tem uma gama de procedimentos, de cremes, dos mais variados preços e assim, a gente precisa, não tem desculpa, né? Acho que a gente precisa se cuidar. Aproveita e conta um pouco da vitamina D. Ah, sim. Então, o sol... Que eu fujo, por sinal. Ele é responsável por algumas reações metabólicas do corpo, né? E, assim, tem muita coisa que o pessoal fala com o sol, né? Nossa, não pode tomar sol, não pode isso, não pode aquilo. Eu não sou tão neurótica com o sol assim. Porque nós vivemos num país que é sol praticamente o ano todo. Maravilhoso, um clima maravilhoso. E a gente precisa ter, de novo, um bom senso, né? Então, assim, o sol ele é responsável pela ativação e produção do calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. Tá. E que, por consequência, a vitamina D é responsável pela saúde dos ossos e pela homeostase corporal. Então, e mais um dado é que apenas 10% da vitamina D vem de alimentos, que seria gema de ovo, peixe. Os outros 90% são quem é responsável é o nosso corpo. Então, a gente realmente precisa um pouquinho do sol para poder fabricar e ativar essa vitamina D aí, para a gente ter os ossos saudáveis, né? Para a saúde óssea. Então, assim, já foi visto que os pacientes mais claros precisam de entre 10 e 15 minutos por dia. Ótimo. De sol para poder ativar e os pacientes mais morenos em torno de 30 minutos. Esse sol não pode ter interposição de vidros e janelas, porque o vidro acaba bloqueando a passagem da radiação ultravioleta do tipo B, que é a principal para essa ativação. Tá. E assim, o ideal é que não tenha protetor solar. Isso era o que a gente achava. Hoje, a gente já teve um estudo da Universidade Federal Fluminense mostrando que mesmo os pacientes que passam protetor solar, eles ativam a vitamina D. Então, assim, e outro dado, a gente nunca passa a quantidade de protetor suficiente. Eu ia pedir para você contar essa história. Então, assim, o ideal de protetor solar tem a regra da colher de chá, né, Esté? Não sei se você sabe, mas tem a regra da colher de chá. Você me ensinou. O ideal de protetor é 1 colher de chá para cada membro superior, 2 colheres de chá para cada membro inferior, 2 colheres para o tórax anterior e posterior e 1 colher para rosto, pescoço e cabeça. Então, assim, ninguém passa essa quantidade, que seria uma quantidade ideal. Tá. Então, assim, mesmo com protetor solar, a gente está absorvendo a vitamina D. Por quê? Mesmo porque a gente não se expõe só 14 minutos ao dia, ar livre. né? A gente se expõe mais. Você vai na padaria, você vai na rua, você vai trabalhar, tudo isso Correr. você tá... Sim, correr, que eu aprendi, né, com você. Vai correr, vai... Então, assim, a gente acaba ficando mais tempo do que é o necessário e a gente nunca passa a quantidade de protetor necessária, ideal. Então, essa produção, ela tá sendo feita e ela é necessária. O sol, apesar dele ajudar muito com a vitamina D, ele pode ser um vilão também com o aparecimento de cânceres de pele, né? Mas isso já é outra história. A intensidade da exposição tem que ser muito maior e é uma exposição mais prolongada. Bi, voltando um pouquinho, a hora que você falou da colher de chá, me veio em mente o cabelo que você falou, né? Então, a cabeça, né?
Então, uma colher de chá para rosto, pescoço e cabeça. Explica um pouco isso. Sim, então pacientes que não têm cabelo, né, os pacientes calvos, tanto masculino quanto feminino, precisam usar o protetor solar, inclusive no couro cabeludo. E aí a gente lança a mão dos protetores em spray ou aerosol para poder fazer essa proteção. E claro que sempre as proteções de barreira são super importantes. Boné funciona. Boné, chapéu... Boininha. O que quiser. Tá tudo liberado. Ótimo, ótimo. Aproveita e vamos falar um pouquinho sobre os sinais de alerta de problemas de pele, que as mulheres devem prestar atenção. Sim, é super importante essa parte patológica, a gente precisa prestar atenção, fazer um autoexame, principalmente pacientes com antecedente de câncer de pele na família. Então, assim, pacientes de fototipo baixo, de fototipo 1, 2, que são os pacientes mais claros, de olho claro, e pacientes que tiveram muita exposição solar durante a infância, a adolescência, enfim, durante o tempo de vida, precisa fazer o autoexame. Então, feridas que nunca cicatrizam são suspeitas de câncer de pele. Pintas que mudaram de cor, mudaram de formato, que coçam, que sangram, que têm a borda totalmente irregular, também são suspeitas. É difícil para um paciente leigo avaliar. Então, o ideal, se ele nunca percebeu modificação, se ele percebeu, já vai ao dermatologista especialista para poder avaliar se precisa ou não tirar. Agora, se ele nunca percebeu nada, o ideal é pelo menos uma vez ao ano ir ao dermatologista, fazer o exame para saber se tem alguma pinta que seja suspeita. Às vezes, tem alguns nevos que são atípicos ou displásicos, que são nevos que, em potencial para virar um câncer de pele. Esses a gente, assim que diagnosticado, a gente já retira imediatamente, porque eles não são cânceres de pele, mas eles podem virar um dia. Então, já isso o ideal eu adoro é em retirar. você. Porque eu vou lá muito mais do que uma vez ao ano, e toda vez você quer ver todas as minhas pintas. E acho isso muito legal, porque a gente se sente cuidado, né? Sim. Então, e acho que a mulher que tá nessa fase da menopausa, dos 50 a mais, e que tá buscando a qualidade de vida daqui pra frente, que ela quer começar agora, né? É muito importante que ela tenha esse sentimento de autocuidado com ela. Sim. E sentir-se cuidada por nós, Sim. né? E esse é o diferencial do dermatologista, né? O dermatologista, ele sabe tanto da parte estética quanto da patológica. Então, o paciente não foi nenhuma nem duas. O paciente vai no consultório para fazer um botox, não foi nenhuma nem duas vezes que eu não diagnostiquei um câncer de pele ali. Então, ele vai para uma parte estética, que é o que geralmente acontece. Claro, tem as suas exceções. Tem paciente que é preocupado com essa parte patológica também. Mas o paciente vai para fazer um preenchimento, um botox, um estímulo de colágeno, e eu acabo no exame inicial já percebendo algum câncer de pele. E aí a gente trata o câncer de pele e aí faz a parte estética logo após, sem problema nenhum. A gente não combinou essa pergunta, mas tem algumas coisas. Me vem em mente agora. Alguns alunos têm psoríase. Sim. E como que a gente consegue ajudar essa pessoa não só com os exercícios e com o tratamento? Porque existe essa história de fundo emocional junto também? Sim, a psoríase está muito relacionada com a parte emocional, muito. Tanto que o gatilho, às vezes, é algum trauma. Então, às vezes, perdeu o pai, ou perdeu o emprego, ou teve um trauma, desencadeia a psoríase. A parte emocional é bem relacionada. Psoríase é uma doença inflamatória, são placas, né, eritema-descamativas, então, placas avermelhadas que descamam e pode acometer o corpo todo. Pode acometer couro cabeludo, rosto, pé, mão, região plantar, palmar, enfim. Tem tratamento? Tem tratamento. A gente consegue tratar, o paciente consegue ficar bem, sem lesão, mas a cada queda emocional pode recidivar. Então, o tratamento, depois que ele teve, a gente tem que tratar sempre. Manter a pele sempre muito bem hidratada, porque a hidratação ajuda. E ia perguntar isso, e pré-treino e pós-treino também, por causa do suor? Sim, hidrata bem a pele e logo após toma um banho para retirar o suor e hidrata novamente. De novo. Sim. Maravilhoso. Vamos voltar um pouquinho nos procedimentos que a gente gosta muito? Explica um pouquinho, botox, preenchimento, as diferenças. Sim. É comum, às vezes, o paciente chegar no consultório, ele me fala o que ele quer, mas ele não sabe o que precisa, né? Então, assim,
A toxina botulínica, ela serve para tratar rugas, tanto estáticas quanto rugas... Dinâmicas, né? Dinâmicas, de isso, estáticas e dinâmicas. Então, como que a gente faz? O Botox, ele age diretamente na musculatura, diminuindo a contração. Então, a gente trata diretamente as rugas dinâmicas com o Botox e as rugas estáticas, elas são suavizadas. Por quê? Quando a gente faz o Botox, você para de contrair, parando de contrair, a ruga para de ser formada. Então, as dinâmicas a gente tira, claro que não completamente, dependendo da área. E as estáticas, por consequência, acabam dando uma boa suavizada. Ótimo. Tem paciente que tem ruga estática já muito profunda, e aí só a toxina não adianta. E aí a gente lança a mão de lasers ablativos para poder estimular o colágeno na pele e aí suavizar ainda mais a ruga e tirar a marca que incomoda geralmente bastante. O preenchimento. O preenchimento, ele serve para a gente reposicionar a pele. Então, por exemplo, a gente faz preenchimento na área do zigomático para poder melhorar a estrutura. Então, paciente que caiu o rosto. Geralmente, o paciente chega lá, ai, doutora, meu rosto desabou, caiu. Então, a gente precisa dar uma estrutura melhor. Então, a gente reestrutura com preenchimento mais profundo nessa área. E depois, as áreas de sulcos, por exemplo, o sulco nasogeniano, a famosa marionete que o pessoal fala. Então, daí a gente faz o preenchimento no lugar do sulco para poder suavizar essas áreas. Preenchimento dá para fazer também para poder marcar melhor a mandíbula. E tem um tempo, Bi? Um tempo que ele precisa ser feito assim? Não, o preenchedor a gente pode fazer o quanto a gente quiser e a qualquer momento. O Botox é que tem um intervalo, né? Geralmente a gente acaba fazendo um intervalo de 4 a 6 meses. Agora, o preenchimento não. Por exemplo, se eu fiz 3 seringas em você hoje, se eu achar que eu preciso de mais uma no mês que vem, eu posso fazer, não tem problema nenhum. Tá, vai do bom senso, vai né? do bom senso. E da avaliação da resposta. Avaliação estética, sim. Muito Agora, os estímulos de colágeno para paciente com flacidez. Eu gosto muito de ultrassom microfocado, que eu acho que tem uma boa resposta. Esse é um tratamento para os pacientes que têm medo dos injetáveis. Esse é um tratamento totalmente mais tranquilo, porque ele não tem agulha, não tem nada. É um transdutor que a gente vai passando por fora da pele. E mecanicamente, ele vai fazendo pontos de microcoagulação bem próximo do SMAS, que é a musculatura, e aí a gente causa um pouquinho de retração de pele e aumento dessa produção de colágeno mecânico. Tá. Outra coisa, para estímulo de colágeno, são os bioestimuladores injetáveis, né? A gente tem alguns produtos aí no mercado que a gente injeta e quimicamente ele estimula a produção de colágeno. Também super legal, eu também adoro. E pacientes com flacidez precisam, porque a gente precisa deixar a pele mais durinha, né? Mais eu ia tensa. perguntar isso, porque essa fase que a gente fala bastante de mulheres 50 a mais, de repente ela já passou pela menopausa, ela conseguiu reagir a isso com exercício, com alimentação, e ela perdeu muito peso, né? Então ela teve um emagrecimento, está mais saudável, mas a pele sente essa situação drástica. Sim. Né? É o famoso desabamento que o pessoal fala, né? O rosto caiu. Então, quando o paciente fala o rosto caiu, a gente tem que ver realmente o que está acontecendo. Mas, geralmente, é a absorção dos coxins de gordura da região zigomática, e aí precisa de uma estruturação com preenchedor. Flacidez, que a gente precisa daí estimular o colágeno de alguma maneira, né? Dependendo... O tratamento é totalmente individualizado, depende do paciente, eu opto por um ou por outro. E ver os sulcos, se estão marcados, se não estão, onde que a gente precisa agir, onde a gente precisa... E já vamos alertar as mulheres que, assim, tudo bem, é maravilhoso a gente fazer essa parte estética, que a gente adora, mas a gente não pode esquecer que isso não tem absolutamente nada a ver com o que você vai fazer lá em casa, né? Sim, não... Então, o nosso beabá de casa continua. Continua. Os cremes... Eu acho que o creme, ele tem uma ótima ação na qualidade da pele. Ele deixa a pele mais lisinha, ele me ajuda, às vezes, a fechar os poros. Então, assim, eu acho que os tratamentos, eles se complementam. Não é só na clínica ou só em casa. Eu acho que a gente precisa somar.
né? Muito bom, muito Casa bom. mais procedimentos e aí o resultado é muito melhor. Maravilha. Vamos objetivar, então, assim, de novo, só essa parte do ideal para uma pele, que ela tem que ser lavada, aquela coisa que você fala para mim, a ordem, Rotina? a rotina, que eu adoro. A rotina ela é bem individualizada, mas assim, para um paciente 50 a mais, o que eu gosto? Eu gosto de deixar um ácido retinóico à noite. Eu acho que ele deixa a pele mais lisinha, ele vai deixar a pele mais iluminada e o paciente fica muito bem. Então, o que eu gosto? Um ácido retinóico à noite, um creme para os olhos. Para o paciente com 50 a mais, geralmente tem bastante flacidez de pálpebra, que, claro, só com creme a gente não vai conseguir tratar, mas Ajuda essa qualidade, bastante. Né? Um sabonete líquido ou uma loção de limpeza apropriada para o tipo de pele. De manhã, um bom hidratante e um protetor solar. É isso, o principal que eu acho. E a vitamina C? A vitamina C é super interessante, eu gosto bastante dela. A vitamina C ela funciona como um antioxidante, funciona como um clareador e funciona também como um potencializador do protetor solar. Então, é legal para usar de manhã, de dia. E às vezes, pré-treino também, esportes ao ar livre, eu também gosto de usar uma vitamina C, porque eu acho... Como ela potencializa o protetor solar e me ajuda, e funciona também como antioxidante, eu gosto bastante. Vou fazer uma pergunta, então, mais chata, assim. E o blemish? O que é isso? De onde surgiu isso? O blemish, você está falando do produto, o Blemish Age Defense? Isso, Então, o Blemish, ele é um produto maravilhoso para peles oleosas. Ele ajuda no controle da oleosidade da pele. Então, eu gosto bastante dele e prescrevo. Porque agora só entro no Instagram, só tem esse nominho. O produto, né? O produto, ele é bem divulgado, o pessoal conhece ele bastante. Mas o Blemish, ele é um produto bem interessante, eu gosto. Bom, tem outra pergunta que é o colágeno, o famoso colágeno. Sim. Funciona? Tomar? Passar? Explica tudo. Sim, o colágeno mais interessante para a pele é o colágeno tipo 1 e o tipo 3, né? O tipo 2 é mais para a parte articular. E eu gosto muito de prescrever colágeno quando eu estou estimulando. Então, se eu faço um Ultraformer, se eu faço um bioestímulo de colágeno, aí sim, eu dou suplementação, eu dou o colágeno para o paciente tomar por mais ou menos uns 4, 5 meses, porque daí eu acho que ele precisa desse aporte para ter o depósito na pele. Eu brinco, às vezes, que é igual whey. Não adianta você tomar whey e não ir na academia. Não vai formar musculatura, entendeu? Então, é mais ou menos assim que funciona o colágeno. Então, quando eu estou estimulando, eu prescrevo para tomar. Se eu não estou estimulando, eu não dou o colágeno, lanço mão de outras coisas para poder melhorar. Maravilha, maravilha. E repelente? A gente está num momento aí... Passamos por um momento dengue, né? Sim. Explica um pouquinho, que horas que passa? Sim. O repelente, ele é sempre o último a ser passado. Então, se você usa um hidratante no corpo ou um protetor solar, você passa primeiro o hidratante, depois o protetor solar e aí, por último, o repelente. No dia a dia que a gente fala que a gente não é um costume brasileiro ficar usando repelente o tempo todo, a gente usou muito na pandemia e agora por conta da dengue, mas no dia a dia o último é sempre o protetor solar. Quando vai usar o repelente, aí o repelente torna-se o último. Sim, e Maravilha. Usa nas áreas todas expostas. Claro, áreas com roupas não precisa de usar. A gente usa em todas as áreas expostas. Tá. Então, vamos lá, naquela ordem. Acordei. O que eu tenho que fazer? Então, é individualizado, né, Esté? Mas assim, acordou, lavou o rosto com sabonete, secou, pode usar uma vitamina C de manhã, pode usar um hidratante e o protetor solar. Na hora do almoço e no meio da tarde, o ideal é repassar o protetor. Não precisa de lavar de novo a pele, é só repassar o protetor por cima. Okay. Principalmente pacientes com pele oleosa. Ai, doutora, mas a minha pele é oleosa, não vou lavar de novo? Quanto mais você lava a pele, mais oleosidade ela pode produzir. Então, o ideal é que não se lave mesmo. Você
Passou de manhã, repassa na hora do almoço, repassa no meio da tarde. A não ser que você tenha feito uma atividade física, a não ser que você tenha suado demais. Aí sim. Aí lava novamente a pele. Mas, caso contrário, não precisa. E aí, à noite, aquela higiene... Aí, à noite, antes de dormir, lava novamente o rosto e aí usa o seu produto. Pode ser um hidratante, pode ser um ácido, pode ser o que o seu dermatologista achar que você precisa. Porque, como eu disse, o tratamento é individualizado e a gente tem uma gama de medicamentos, de opções. Então, é uma infinidade. Então, é isso. E uma coisa que eu esqueci, é sempre primeiro a área dos olhos. Tá. Então, à noite, lavou o rosto, secou, passa primeiro o creme dos olhos e depois o creme que tiver indicado para você no resto do rosto. De manhã, acorda, lava primeiro o creme dos olhos e depois os cremes do rosto novamente. Ô, Bi, e funciona como estratégia, igual no exercício, por exemplo? Então, o exercício, ele tem fases, o treino. A alimentação, às vezes a gente entra em fases, dependendo se você vai participar de uma prova ou se você está no momento de emagrecimento. Então, você usa estratégias com a alimentação. Com a pele, funciona do mesmo jeito? Sim. Você tem fases, assim como o verão, o inverno, sim, né? Que você consegue usar estratégias e mesclar esses produtos? Sim. No inverno, a gente usa muito mais ácido. Aliás, tem alguns ácidos que a gente acaba usando só no inverno, que eles são mais irritantes. A gente não pode usar um produto irritante demais no calor. O paciente vai ficar com a pele sensibilizada, não consegue sair no sol. E no verão, os pacientes vão muito à praia, tomam sol em excesso. Então, eu não posso usar nada que seja irritante. E tem algumas coisas que a gente usa mais no verão. Por exemplo, pacientes que têm manchas na pele, vai para a praia, tem algumas medicações até orais para você ajudar como um protetor solar oral. Olha, né? Então, olha. Tem vários detalhes, várias individualidades que a gente vai encaixando. Então, pode depender, sim, das estações do ano. E depende também da queixa do paciente. Daquela fase, daquele momento. Melasma, a gente não falou. Genético? Melasma é uma queixa muito comum no consultório, multifatorial. Então, o melasma, ele tem diversas causas. O principal, claro, que é o sol. Então, o excesso de sol é o principal fator desencadeante do melasma, mas também o calor ajuda a piorar. Então, o paciente que fica muito cozinhando no fogo, no calor, piora. Hoje a gente já sabe até que tem fator emocional piorando o melasma. Então, assim, é multifatorial. Uma vez que você teve, ele não tem cura, ele tem controle, mas cura não. E a gente precisa cuidar ao máximo. O principal para o melasma, eu dou a receita do melasma, eu sempre falo, se não der para comprar nada, o principal é o protetor solar. Não adianta nada você clarear o melasma de noite e pigmentar de dia. Então, não adianta você ir lá comprar um clareador para usar à noite, maravilhoso, caríssimo, e não usar o protetor solar de dia. Então, o principal, protetor solar regrado. E os clareadores, claro, os clareadores me ajudam muito com isso, no clareamento. Outra coisa que o paciente precisa se conscientizar, o melasma depende muito dele. Então, não é só o médico ir lá prescrever e ele comprar os produtos e usar. Sim. Ele não pode tomar sol. E não tomar sol só na cabeça, como a gente vê na praia. Os pacientes ficam com a cabeça embaixo do guarda-sol e tomando sol lá no corpo, né? Achando que tá tudo certo. Não é bem assim, né? Tá. Se tomou sol, eu falo no consultório, tomou sol no dedão do pé, tá pigmentando o rosto. Porque por contiguidade, todas as células estão sendo estimuladas. Então, não adianta. Não adianta não tomar sol só no rosto. E eu sempre falo para o paciente de melasma, foi para a praia, o melasma vai piorar um pouquinho, não tem jeito, mas não se prive disso. Você precisa ir para a praia com os filhos, o marido, né, para poder descansar a cabeça, né, sair um pouco da sua rotina. Isso, eu falo assim, cuida para piorar o mínimo possível, porque a gente vai para a praia,
além do sol mais intenso e da quantidade de exposição que a gente fica um tempo maior, ainda tem o reflexo da areia. Então, acaba sempre piorando um pouco. Umidade. Não tem jeito. Mesmo o paciente que se cuida ao máximo, não tem jeito. Eu sempre falo, paciente de melasma, o paciente tem que passar pelo menos 2 camadas de fator de proteção. Se o paciente gosta de ficar na piscina, no mar, usar um protetor muito resistente à água, que são geralmente aqueles sticks, ou protetores específicos para esporte. E a gente vai cuidando sempre. Melasma Maravilha. não tem cura, é o resto da vida cuidado. Descuidou, às vezes o rosto tá clarinho, não tem uma mancha. Descuidou, volta. Não tem jeito. Mas tem controle. Olha, eu adoro conversar sobre isso, porque eu sou Caxias com meus creminhos. Ah, você é uma ótima paciente, adoro. E eu acho que a gente se sentir bem é muito importante. Nem sei como que eu termino isso, porque eu queria já perguntar mais um monte de coisa e já queria saber mais coisas novas. Tem alguma novidade, Bi, que a gente consegue lançar aí pra mulherada 50 a mais? Sté, o mundo da medicina é novidade o tempo inteiro, né? A gente toda hora tá lançando um produto novo, um creme novo, um remodelador. Então, assim, novidades aparecem o tempo inteiro na dermatologia. A gente vai sempre colocando na Por clínica... isso que elas têm que ser frequentes no consultório, né? Sim. A gente sempre vai agregando. Obrigada, viu, por você ter topado essa. Eu sei que não é tão fácil assim, né? Não. Eu falo que eu só tô aqui porque eu sou sua amiga, hein? Mas você é maravilhosa. E acho que as pessoas precisam aprender com quem gosta do que faz. Sim. As pessoas precisam aprender o que é esse sentimento gostoso de ser cuidada por quem gosta do que faz. Obrigada. Eu adoro. É isso mesmo. Obrigada, viu? Obrigada, Esté. Gente, cuidar-se é muito importante. Fazendo exercício, se alimentando bem, cuidando da sua pele, cuidando de você e do que você acha importante para você. Nunca se esqueçam. Meninas, mulheres, 50 a mais, cuidem-se. Conte com a gente. Beijo.